Muito boa tarde para você, começando o nosso Esporte BG desta quinta-feira com o Campeonato Brasileiro. E a gente começa com o campeão, o Palmeiras. Jogou ontem, venceu de virada e levantou a taça, olha só. O América Mineiro abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, em bela cobrança de falta de Benítez. O Palmeiras chegou ao empate com Gustavo Scarpa, de pênalti. Aos 35 do segundo tempo, o zagueiro Murilo recebeu bom cruzamento de Gabriel Menino e cabeceou firme para o gol. Com a vitória, o Palmeiras chegou à marca de 81 pontos e comemorou com festa a 11ª conquista do Campeonato Brasileiro. E além da festa do líder Palmeiras, ontem também teve times sendo rebaixados no Brasileirão. Vamos dar um giro agora nos gols da quarta-feira, ver como que ficou os resultados e também quem são os rebaixados. Aleph Manga do Coritiba arrancou da intermediária, escapou da marcação e só parou no gol. O empate do Corinthians veio com Duqueiroz. O Coxa retomou a frente em cobrança de pênalti com Aleph Manga, o segundo dele. Yuri Alberto deixou tudo igual novamente, 2-2 na capital paranaense. No jogo dos Atléticos, o goianiense saiu na frente com um chute cruzado de Shailon. Terans encheu o pé e empatou para o paranaense, 1-1. No Maracanã teve gol de quem? Do Cano, claro. 43º gol do argentino na temporada. Alain fez o segundo do Fluminense contra o Goiás. E Michel Araújo fechou a conta, 3-0. Natanael acertou o cantinho. Gol do Avaí, que ainda fez mais um com Sarará. 2-0 em Florianópolis contra o Ceará. Em Caxias do Sul, Mateuzinho marcou o primeiro do Flamengo. Paulo Henrique bateu cruzado e empatou para o Juventude. Jadson virou para os donos da casa. E Verton deixou tudo igual. Fim de jogo, 2-2. O Fortaleza deu um chocolate no Bragantino. O primeiro gol foi de Zé Wellison. Hércules pegou o rebote e aumentou a vantagem. Cobrando pênalti, Pedro Rocha marcou o terceiro. Romero fez o quarto e também o quinto. Thiago Galhardo fechou a goleada na Arena Castelão, 6-0. E para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro, tem mais jogos hoje, quinta-feira. Vamos conferir as partidas que fecham a rodada do Brasileirão. 2 jogos, 8 horas da noite, Botafogo e Santos lá no Newton Santos e Atlético Mineiro e Cuiabá lá no Mineirão para fechar a penúltima rodada, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Agora o nosso assunto é Copa Verde. O Vila Nova empatou com o Brasiliense no primeiro jogo da semifinal. Vamos conferir os gols? Ficou 1-1 o placar e quem saiu na frente foi o Tigrão. O gol foi marcado pelo Souza, 1-0 para o Vila, mas deixou a equipe do Brasiliense empatar com Lucas. A jogada vem da direita, Lucas sobe mais alto que a defesa do Vila e empata o jogo final 1-1. A decisão vai ser no final de semana lá em Goiânia, lá no Oba, casa do Vila Nova. As duas semifinais ficaram empatadas, ou seja, quem vencer no final de semana fica com a vaga. Se novos empates acontecerem, decisão nos pênaltis. Bora dar um giro agora no futebol europeu? Gols na Itália, Espanha e Inglaterra? Na tela então os gols, começando com o campeonato italiano. A Inter de Milão atropelou o Bolonha, 6-1. E quem saiu na frente foi o Bolonha. Charalambos marcou o primeiro, depois de Dzeko empatou para a Inter. Di Marco fez o gol da viagem. Lautaro Martinez nessa bola fez o terceiro, 3-1 para a Inter. Agora de novo ele, Di Marco, 4-1 para a Inter de Milão, que chegou ao quinto gol com Hakan de pênalti, 5 para a Inter. E para fechar o placar, Gosens fez o sexto gol, 6-1 para a Inter de Milão contra o Bolonha. Temos também Sassuolo e Roma. E quem levou a melhor 1-1 Sassuolo.
Atlético de Madrid 0. Agora a Copa da Liga Inglesa, o Manchester City eliminou o Chelsea 2-0. Mahrez marcou o primeiro gol, esse golaço de falta, e Julián Álvares marcou o segundo, 2-0 para o Manchester City. Chelsea eliminado. O Liverpool se classificou nos pênaltis, depois de empatar em 0-0 com o Derby County. E ficou o placar nos pênaltis, foi 3 para o Liverpool, 2 para o Derby County. Elliott foi o responsável da última cobrança do time do Liverpool, é o jogador que marcou o gol da classificação. Vamos ver agora a cobrança do Elliott, o último batedor do Liverpool, perna esquerda na bola, no cantinho, Liverpool classificado. E o líder Arsenal, líder do campeonato inglês, caiu na Copa da Liga, perdeu 3-1 para o Brighton. Ed abriu o placar, depois o Welbeck empatou o jogo, Mitoma marcou o segundo e Tariq fechou o placar para o Brighton, 3-1 contra o Arsenal, já está fora da Copa da Liga. Esse foi o nosso giro pelo futebol europeu. Agora vamos ver mais um episódio da nossa série Conexão Catar. Hoje a nossa reportagem é sobre o Thiago Silva, que vai disputar a sua 4ª Copa do Mundo. É um dos recordistas. O experiente zagueiro, aos 38 anos, faz parte de um time recheado de craques. Junto com Pelé, Nilton Santos, Castilho, Djalma Santos, Emerson Leão, Cafu e Ronaldo. Todos esses defenderam a amarelinha por 4 Copas consecutivas. Em casa, a torcida está confiante. Eu estou torcendo para nós trazer esse Hexa. Entendeu? E acredito muito. Por nós e por ele, principalmente por ele, que ele tem que trazer essa taça pra gente. As lembranças fazem a família viajar no tempo e refazer o caminho que Thiago Silva percorreu desde a infância, em grande parte ao lado do amigo e cunhado Igor. O futebol entrou na vida de Thiago Silva há mais de 30 anos. Foi aqui neste campo, em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro, que ele começou a correr atrás da bola. Tempos difíceis aqueles, para quem hoje tem uma vida confortável e uma carreira bem-sucedida. A gente passava a nossa infância, a nossa juventude, a maioria dos jogos era aqui, 24 horas. Thiago Silva era um amigo tão próximo que o Igor ficou meio desconfiado. Nós colocamos um aparelhozinho de ginástica lá na minha casa, era 24 horas, ele falava que queria fazer ginástica. Eu comecei a estranhar, falei, tá de olho na minha irmã. Thiago Silva não desistiu nunca de sua paixão juvenil. Foi persistente e hoje tem na mulher Isabelle, a irmã do Igor, uma grande companheira de vida. Para a família, essa determinação vai fazer Thiago Silva levantar a taça do Hexa no Catar. Como capitão, a cereja do bolo. A única coisa que falta na carreira dele, né? 4 Copas do Mundo não é para qualquer um não, realmente. Fazendo história, né, o Thiago Silva, que traga o Hexa pra nós, Thiago Silva. Estamos querendo esse Hexa, já faz tempo que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, 20 anos, esse ano vai sair, hein? Vai sair a Copa pra nós. Agora o nosso assunto é handebol. O Rio Verde perdeu na segunda rodada em um jogo disputadíssimo. Vamos ver imagens dessa partida, o segundo jogo do AERV UniRV, que representa a cidade de Rio Verde e o estado de Goiás no Campeonato Brasileiro de Handebol. O jogo foi contra o atual campeão, o Portugueses do Pernambuco. E o placar, acreditem, 30-29. E nos últimos 2 minutos do jogo estava 30-25 para o Portugueses. E o time do Rio Verde foi buscou 4 gols, depois teve a bola para empatar a partida, mas infelizmente ela bateu na defesa e aí o Portugueses ficou com a vitória. Era um empate que ia ser muito bom para a equipe de Rio Verde para conquistar a sua classificação às semifinais. Mas com essa derrota, agora o Rio Verde precisa ganhar o jogo de hoje. A equipe vai voltar à quadra ainda hoje às 6h30 da tarde contra a equipe Zezão do Amazonas. E se vencer, o Rio Verde se classifica para a semifinais do Campeonato Brasileiro de Handebol Masculino. Boa sorte para os meninos, que eles consigam vencer e se classificar. E claro, amanhã eu te conto se deu ou se não deu para o AERV UniRV, a equipe de Rio Verde.
Agora, pra gente fechar, você se lembra daquela confusão no jogo Sport Vasco? Temos as imagens aqui, o jogo ficou 1 a 1. Vamos colocar a imagem pro pessoal lembrar? O Sport saiu na frente do Vasco, marcou esse gol aí, nesse bate-rebate. Depois o Raniel empatou pro Vasco nos acréscimos. E aí ele foi lá provocar a torcida do Sport. Os outros jogadores do Vasco também, foi só a torcida do Sport ali. E a galera começou a tacar tudo que tinha na mão e invadir o gramado. Então, esse jogo ele deveria ter sido julgado 2 dias depois. O jogo foi no final de semana, tinha que ter julgado na terça da outra semana. Não foi julgado, só foi julgado agora, ontem. Ontem foi realizado o julgamento e a Justiça declarou que o Vasco é o vencedor dessa partida, como punição ao Sport. Além disso, o Sport perdeu 8 mandos de campo na temporada do ano que vem. Metade dos jogos, né? Porque jogam 19 jogos em casa, perdeu 8 mandos, vai ser difícil para o Sport buscar um acesso no ano que vem sem o apoio da sua torcida. E o Vasco, então, declarado vencedor. Com isso, o que muda no campeonato? O Vasco, ao invés de terminar o campeonato em quarto, ele termina, então, em terceiro com 64 pontos, ultrapassando o Bahia. Eles fizeram esse julgamento depois do fim do campeonato, né? Se o Ituano tivesse ganhado esse jogo, hein? Aí o vascaíno ia ter que aguentar que foi no tapetão, tudo por conta de lambança da CBF, que não fez o julgamento lá na data. Tem muita gente desconfiada, né? Será que se o julgamento fosse antes, o resultado seria esse? Vasco vencedor da partida? Ê, CBF, me ajuda, hein? Vamos fazer o trem certinho, bonitinho. O Ceará, né? O Ceará e Cuiabá foi julgado lá atrás. Não teve perda de pontos não, hein? CBF também não ajuda, né? Com isso a gente termina o Sport BG de hoje. Amanhã eu tô de volta e o Balanço Geral segue com o Romo. Até mais.